Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de cumprimentar os nossos queridos e amados irmãos da Missão Cristã Portuguesa em Jersey e de todos aqueles que nos assistem através da internet. Eu gostaria de enviar um forte abraço para os nossos queridos e amados pastores Elias e Wanda e os pastores Fábio e Isabela. Que Deus abençoe as vossas vidas. Vocês são para mim uma inspiração. Amém? Eu sou o pastor Nuno Lage, pastor da Comunidade Cristã Renovada na bela cidade de Castelo Branco, em Portugal. E eu recebi a incumbência do pastor Elias de transmitir a vocês hoje a palavra de Deus. E antes de partilhar com vocês a palavra, eu gostaria de dizer que eu conheço o pastor Elias faz alguns anos. Nós não somos assim tão velhos, não é, pastor Elias? Mas nós já nos conhecemos faz alguns anos e eu conheço o pastor Elias desde que ele chegou a Portugal para pastorear a igreja de Faro. E eu tenho acompanhado o seu percurso e eu tenho visto a sua dedicação, o seu zelo e a sua paixão pela obra de Deus. E quando hoje em dia nós falamos sobre o pastor Elias, nós não conseguimos desassociá-lo da missão Mãos Estendidas. E para aqueles que conhecem a extensão do trabalho da missão Mãos Estendidas, nós podemos constatar que todo esse trabalho é feito apenas por um único motivo, pela paixão pelas almas. Quando muitas vezes eu falo com o pastor Elias sobre a missão em África, e eu não vejo no seu coração, em algum instante e nas suas palavras, alguma vez a palavra pena, mas eu vejo no seu coração e nas suas palavras a palavra paixão. Amém? E essa é a palavra que tem definido o pastor Elias. E essa é a palavra que define também a equipa que está junto com o pastor Elias, porque esse trabalho não é feito apenas pelo pastor Elias, mas por toda uma equipa apaixonada por missões e por estender o reino de Deus entre as nações. Amém? Meus queridos, muitos parabéns pelo trabalho da missão Mãos Estendidas. Vocês são um exemplo para todos nós. Amém? Então, sem demoras, eu gostaria de ler com vocês o texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1. E eu gostaria de ler o versículo 1 e 2 e de seguida o versículo 18 e o versículo 19. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2 e versículo 18 e o versículo 19. Eu vou ler na tradução NVI, ok? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 18. Timóteo, meu filho, dou-te esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, que para que seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Amém, queridos? Queridos, as palavras escritas de Paulo para Timóteo, no texto que nós lemos, eu gostaria de destacar duas dessas palavras que nós encontramos aí. A palavra filho e a palavra profecia. Amém? Filho fala de paternidade, profecia fala de destino. E eu gostaria de partilhar convosco o tema paternidade e destino. Queridos, existem 4 expressões da paternidade. A primeira delas é a paternidade de Deus, a segunda é a paternidade geracional, quando uma geração ela exerce paternidade sobre a outra. Em terceiro lugar, nós encontramos a paternidade espiritual e, em quarto lugar, a paternidade biológica. Eu gostaria que, antes que nós nos debruçássemos sobre o tema, nós entendêssemos o seguinte, que pai é uma pessoa, paternidade é um encargo, é uma função. Existem muitos pais
que não exercem paternidade na vida dos seus filhos. E existem outros homens que, não sendo pais, eles exercem esse encargo e essa função na vida de outras pessoas. A paternidade, queridos, ela gera a identidade, a proteção e a provisão a fim de indicar um destino. Eu volto a repetir. Paternidade, ela gera identidade, proteção, provisão, a fim de indicar um destino. A obra de Deus sempre esteve e sempre estará relacionada diretamente ao relacionamento entre um pai e um filho. Por intermédio de Jesus, nós fomos conduzidos à paternidade de Deus. Quando em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós entendemos que por intermédio de Jesus, nós somos conduzidos à paternidade de Deus. Jesus disse que iria voltar para a casa do Pai e iria preparar um lugar para todos nós. Amém? E então Jesus, sendo o caminho, e nós escolhendo andar nesse caminho, nós seremos conduzidos à paternidade de Deus. Agora, por meio dos patriarcas, nós podemos ver o exemplo da paternidade geracional. Quando Deus se apresenta a Moisés, Ele diz a Moisés: eu sou o Senhor Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vejam que quando Deus se refere ao pai de Moisés, quando Deus se refere a Abraão, Isaque e Jacó, Ele não se refere a alguém que já foi, mas a alguém que é. Deus disse o seguinte: olha, eu sou o Deus dos teus pais, ou o Deus dos teus antepassados, como diz a outra tradução. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então nós vemos aqui um exemplo da paternidade geracional. Quando nós olhamos para Abraão, indicando o destino para seu filho Isaque, Isaque indicando o destino para o seu filho Jacó, então nós encontramos esse exemplo de paternidade geracional. Mas nós também encontramos, por meio dos apóstolos e dos primeiros líderes da igreja, nos primeiros séculos, nós também encontramos a paternidade espiritual. Amém? Por meio dos apóstolos e daqueles que nos transmitiram a nós o Evangelho, nós somos levados à paternidade espiritual. E nós vemos esse exemplo aqui no texto que nós lemos, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, se refere a ele como sendo seu verdadeiro filho na fé. Então nós vemos essa paternidade espiritual, paternidade que pessoas exercem ou exerceram na nossa vida a fim de nos indicar o caminho para Deus. Amém? Agora eu gostaria de perguntar, o que é o oposto da paternidade? O oposto da paternidade é a orfandade. Eu não sei se vocês têm o conhecimento, mas na Índia existem mais de 20 milhões de órfãos. Pessoas que estão distantes dos seus pais, distante do pai que os gerou. Agora, quando nós olhamos para essa triste realidade na Índia, de 20 milhões, é claro que não é o único país no mundo onde existe uma quantidade enorme de órfãos, mas eu fui buscar estes dados para poder ilustrar aquilo que eu quero falar convosco nesta hora. Amém? Existem mais de 20 milhões de órfãos na Índia. Agora, quando nós lemos o Salmo 68, versículos 5 e 6, nós encontramos uma palavra que é fantástica e maravilhosa e que diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus. Em sua santa habitação, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Queridos, o diabo ele não quer apenas que haja uma orfandade de pais biológicos. O diabo não quer apenas tirar os pais de dentro das suas casas e da vida dos seus filhos,
Mas ele também trabalha para que esses pais biológicos, eles não sejam os pais espirituais na vida dos seus filhos. Reparem uma coisa, queridos, hoje em dia nós encontramos pais preocupados em dar aos seus filhos condições de se formarem, condições de segurança, condições de conforto, mas poucos são aqueles que exercem a paternidade espiritual na vida dos seus filhos. E o diabo, ele trabalha dessa maneira. Ele trabalha para que os pais biológicos, eles venham a passar essa responsabilidade espiritual para outras pessoas. E é isso que acontece muitas vezes na igreja. Na igreja, muitas vezes, o pastor, a liderança se tornam os pais espirituais na vida daqueles que até nós chegam. Muitas vezes, os pais espirituais das crianças não são os seus pais biológicos, mas são os professores da escola dominical. Não era assim que Deus queria que fosse. Deus gostaria e queria e quer que sejam os pais biológicos, os pais espirituais dos seus filhos. Mas o diabo tem trabalhado de tal maneira para roubar essa oportunidade que os pais têm de poder exercer paternidade espiritual na vida dos seus filhos e dar a eles um destino. Queridos, a igreja, ela é o lugar da habitação de Deus. A comunidade dos santos é o lugar da habitação de Deus, que tem e deverá ter como objetivo receber os órfãos e dar a eles a paternidade e um destino profético. Paulo não era o pai biológico de Timóteo, mas ele foi em Cristo Jesus o homem que exerceu a paternidade espiritual na vida de Timóteo e liberou sobre ele uma palavra profética. Amém? Então nós precisamos entender que a igreja precisa ser esse lugar. A igreja precisa ser o lugar em que a restauração da paternidade na vida das pessoas acontece. A igreja precisa ser o lugar em que as pessoas encontram a palavra profética que dará o destino às suas vidas. Amém? Então, queridos, quais são os passos que nós devemos dar? Quais são os passos que nós devemos tomar para que nós possamos encontrar essa paternidade que vai liberar uma palavra profética que dará o destino às nossas vidas? Então, a primeira coisa que precisa acontecer é ser restaurada essa paternidade. A parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, ela é um exemplo daquilo que nós estamos a falar. A Bíblia fala nesse texto, nessa parábola contada por Jesus, que um filho decide sair da casa do seu pai, decide receber a sua parte na herança e ir para longe do seu pai, vivendo da maneira que lhe aprazia, vivendo da maneira que ele julgava ser certa. E a Bíblia nos mostra que com o passar do tempo, os recursos daquele jovem começaram a acabar. Os recursos daquele jovem acabaram ao ponto dele sentir necessidade de encontrar um emprego. E quando ele encontrou um emprego de cuidar de porcos, ele desejou comer das bolotas que eram dadas àqueles animais. Então a Bíblia diz que ele se lembrou da casa do seu pai. Através dessa parábola, queridos, nós podemos entender o processo da humanidade em relação a Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado nós nos distanciamos desse Deus que é Pai e que é amoroso e decidimos como humanidade viver da nossa maneira, fazendo as coisas do nosso jeito. E então houve essa separação e no meio dessa separação entre o homem e Deus surgiu a miséria, surgiu tudo aquilo que não presta. Mas uma coisa é certa, Jesus quando morre na cruz, Ele morre para restaurar essa separação que existia entre o homem e Deus. Aquele jovem sentiu necessidade de voltar para a casa do seu pai. Ele entendeu o seguinte, que os empregados na casa do seu pai, eles tinham uma condição muito melhor do que a sua. Então ele decide voltar para a casa do pai. Ele
pensou no seu coração chegar perto do pai e dizer: olha, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como sendo um dos teus empregados. E esse filho decide voltar para a casa do pai. Mas o triste nessa história, queridos, aquele homem que era filho, ele decide voltar para ser recebido como empregado, mas a decisão dele até estava certa, voltar para a casa do pai, mas a atitude dele era completamente errada. Querido, aquele jovem, ele volta para a casa do pai. E um problema maior que existe na vida do ser humano é nós não conhecermos o pai. E quando nós não conhecemos o Pai, nós não conseguimos receber o destino. E muitas vezes isso acontece por quê? Por causa da culpa. Aquele jovem dizia: eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Estas foram as palavras que aquele jovem usou quando ele estava diante do seu pai. A maioria das pessoas relaciona-se com Deus como sendo empregados, cumprindo um sem número de regras para que Ele se agrade deles. Mas sabem uma coisa, queridos? Nós precisamos de receber o espírito da adoção, que nós encontramos descrito lá em Romanos 8,15, pelo qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Ok? Nós não podemos nunca trocar o relacionamento pelas regras. O servo tem um salário, o filho, ele tem a herança. O filho voltou pelo pão e não pelo pão. Em contrapartida, nós encontramos nessa parábola o filho mais velho que não se relacionava com o pai através da culpa, mas através do legalismo, das obras que ele realizava. Quando o seu irmão voltou, ele ficou indignado porque o seu pai o recebeu e fez para ele uma festa. Vejam o que é que ele responde ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Vejam, aquele homem, quando vê o seu irmão regressar, ao invés de se alegrar, ele ficou bravo com a situação, ao ponto de ele chamar o seu pai à parte e dizer: pai, olha, eu sempre te servi que nem um escravo e tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. E aquele pai, olhando para o seu filho, respondeu-lhe: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Enquanto a culpa leva algumas pessoas a se afastarem de Deus, o legalismo também, de uma certa forma, o faz. Porque o legalismo tem a ver com a soberba do coração. Aquele filho mais velho, ele achava-se digno que o seu pai fizesse algo por si por causa do seu trabalho. E essa soberba é muito semelhante à ilustração que Jesus deu em Lucas capítulo 18, versículo 11, a respeito do fariseu que orava de pé e no seu íntimo ele agradecia a Deus, dizendo: Senhor, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. E nós precisamos compreender, queridos, que existe um perigo lá descrito em Provérbios 16, 18, que diz que a soberba procede a ruína e a altivez de espírito procede a queda. Se a culpa pode roubar a nossa identidade, o legalismo e a soberba também o pode fazer. Então nós encontramos nestes dois irmãos dois tipos de mentalidade que geram escravidão. Mas esta história não tem a ver com os filhos. Esta história tem a ver com um pai que amava os seus filhos, um pai de amor. Eu pergunto para ti, que tipo de filho tu tens sido? Agora reparem, quando Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 15, ele diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos,
por meio do qual clamamos Abba, Pai. Se nós observarmos as Escrituras, nós vamos encontrar na palavra de Deus a respeito de Jesus como sendo o Filho unigênito de Deus. Mas depois da sua morte e da sua ressurreição, nós encontramos a referência que Ele é o primogênito entre muitos. Amém? Porquê? Por causa do Espírito que nos adota e pelo qual nós clamamos Abba, Pai. A restauração da paternidade dá-se através da identidade. Nós não somos mais escravos, mas somos filhos. No nosso cartão de cidadão, ele não se refere apenas a nós, mas no nosso cartão de identidade, nós encontramos lá a nossa filiação. A certa altura, Filipe olhou para Jesus e perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus não pegou no cartão de identidade, mas Jesus disse: olha para mim. Se tu olhares para mim, tu vais encontrar a minha filiação. Tu vais encontrar em mim o Pai. Amém? O filho pródigo, para voltar para a casa do Pai, precisava de um caminho. A restauração da paternidade dá-se através de Jesus, que é o caminho. Amém? Então, nesta noite, Deus quer restaurar a paternidade sobre a tua vida. É fundamental a vida dos nossos pais biológicos, dos nossos pais espirituais, das gerações anteriores à nossa. Todos eles trabalharam para que nós pudéssemos nos achegar cada vez mais perto de Deus, e o objetivo principal é que a gente encontre aquele que é o Pai de todos nós. Amém? Então nós podemos, através de Jesus, encontrar o caminho para o Pai e ver então essa paternidade sendo restaurada na nossa vida. Em segundo lugar, eu gostaria de referir a vocês que depois de restaurada a paternidade, nós podemos, através dessa paternidade, encontrar o destino profético para as nossas vidas. Enquanto a paternidade não for restaurada na nossa vida, nós não encontramos o nosso destino profético. Eu me lembro há uns anos atrás, com cerca de 19 anos, encontrei em Deus essa restauração da paternidade que deu-me a mim um destino profético. Amém? E eu espero que isso possa acontecer contigo também. Quando Paulo, ele fala a Timóteo, e ele se refere a Timóteo como meu filho, ok? Ele diz assim: olha, dou-te esta instrução segundo as profecias já preferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Paulo exerceu a paternidade espiritual na vida de Timóteo com o objetivo de levá-lo até Deus. E esse objetivo de levá-lo até Deus fez com que Timóteo encontrasse para ele uma palavra profética que definiu o seu destino. Queridos, o destino não é um acaso, mas um propósito já definido por Deus para nós antes da fundação do mundo. Amém? Em Efésios 1,4 diz que porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? O que nós seremos já está escrito. A palavra profética já foi liberada a meu e a teu respeito. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos responder através da instrução dada por Paulo a Timóteo. Paulo disse, olha, seguindo-as o quê? As palavras proféticas que ele havia recebido. Você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Amém?
existe uma palavra profética que já foi liberada sobre a tua vida. Eu gostaria de referir o seguinte, queridos: palavra profética não é quando eu digo, eu profetizo. Hoje nós, infelizmente, observamos muitas pessoas que tentam, através desse termo, eu profetizo, declarar sobre a vida das pessoas aquilo que eles gostariam que acontecesse. Eu não estou a dizer que eu também já não cometi esse engano, esse erro, muitas vezes de dizer, olha, eu profetizo que tudo vai correr bem na tua vida, eu profetizo a vitória, mas querido, nós podemos orar para que a pessoa tenha a vitória. Nós podemos orar para que a pessoa seja mais do que vencedora, mas profetizar, a palavra tem que vir não daquilo que nós desejamos para a pessoa, mas daquilo que Deus já definiu na vida dessa pessoa. Então essa palavra profética não tem a ver com aquilo que eu desejo para as pessoas, mas tem a ver com aquilo que Deus já definiu na vida de cada uma das pessoas. Então Paulo diz o seguinte, olha, segue essas palavras proféticas, aquelas que são provenientes do trono da graça de Deus, e seguindo essas palavras, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos buscar a palavra profética de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala o seguinte, que quem deseja o episcopado, boa obra deseja. E eu vou ser sincero com vocês, eu converti-me com 11 anos de idade, eu afastei-me na minha juventude de Deus, regressei para os caminhos do Senhor com 19 anos de idade, e eu nunca almejei o ministério, nunca quis ser pastor, nunca desejei ser pregador da palavra de Deus. Aquilo que eu queria era ser alguém útil dentro da casa de Deus e ser um colaborador da obra do Senhor. E um dia, numa reunião de oração, queridos, eu recebi uma palavra profética. E por que é que eu sei que essa palavra era profética? Porque ela não proveio do coração daquele que profetizou. Não tinha a ver com aquilo que a pessoa desejava para a minha vida, mas algo que Deus tinha estabelecido. Naquele dia eu ouvi da boca de Deus a palavra que me separou para o ministério, em que Deus dizia, Nuno, olha, eu te escolhi, meu filho, para que tu sejas um pregador da minha palavra. Queridos, e quando eu ouvi aquela palavra, eu entrei em conflito com aquela palavra que foi liberada para mim, eu não a queria aceitar. Eu me lembro que nesse dia os irmãos que estavam comigo naquela reunião de oração, eles choraram, eles glorificavam a Deus e eu também chorei, mas eu chorei de raiva, porque eu não queria, mas era uma palavra que vinha do trono de Deus. Se a palavra viesse do coração daqueles que profetizaram, certamente hoje eu não estaria aqui a pregar para vocês, mas a palavra foi uma palavra profética que veio do coração de Deus, em direção ao meu coração. E aquela palavra, por mais que eu tentasse fugir dela, ela começou a indicar o caminho através da qual eu precisava andar. Amém? Então Paulo disse, segue essas palavras proféticas, Timóteo. Aquelas que tu recebestes por profecia, segue elas. Combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Amém? Queridos, nós precisamos entender que existe uma palavra profética de Deus para a nossa vida, que tem como objetivo nos dar destino. Assim como eu um dia recebi essa palavra profética, o pastor Elias, a pastora Wanda, o pastor Fábio, a pastora Isabela receberam essa palavra profética, o destino deles foi traçado. E desde então, eu e eles, nós temos nos esforçado para combater o bom combate, para mantermos a fé e a boa consciência. Porque essa palavra que nós recebemos de Deus, ela define o destino da nossa vida. Então, nesta noite, eu gostaria de orar por vocês. Eu gostaria nesta noite de orar e pedir para que Deus restaure a paternidade sobre a tua vida, porque sem a paternidade de Deus, tu não saberás qual o destino que Ele preparou para ti.
Só a partir do momento em que tu consegues olhar para Deus como teu Pai, em que a identidade de Deus é restaurada na tua vida e tu consegues te tornar parecido com o Senhor. Porque, reparem, quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando a identidade é restaurada, nós precisamos nos tornar semelhantes a Deus. E como ser semelhante a Deus? Basta olhar para Jesus, porque Jesus diz que fazia tudo aquilo que via o Pai fazer. Amém? Então, para que tu encontres o teu destino profético, é necessário que tu sejas restaurado na paternidade. Amém? É necessário que tu encontres a tua identidade em Deus. Amém? Então, eu gostaria de orar. Eu gostaria que a igreja, em todos os lugares, ela fosse essa casa de paternidade e destino, onde os órfãos, biologicamente e espiritualmente, conheçam a Deus como Pai e sejam encaminhados para o seu destino profético. Amém? Fecha os teus olhos no lugar onde tu estás, se for possível, é claro. E eu gostaria de orar e pedir para que o Senhor pudesse restaurar na minha e na tua vida essa paternidade, amém? Essa segurança, essa identidade, essa provisão e essa direção que só a paternidade de Deus poderá exercer na nossa vida, amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas vidas tão preciosas, vidas tão amadas pelo Senhor, porque foi por eles e por mim que o Senhor deu o seu Filho na cruz do Calvário. E eu quero pedir, Senhor, que nesta noite, através, Senhor, dessa mensagem e da pregação do Teu Evangelho, Senhor, vidas que se encontravam órfãos de Pai, vidas que se encontravam espiritualmente órfãos, elas possam ser restauradas e elas possam encontrar no Senhor a paternidade, que elas possam conhecer o Senhor como seu Pai, porque a Tua palavra diz expressamente que o Espírito clama, Abba, Pai, Paizinho. Então eu oro por essas vidas, para que o Senhor possa restaurar. Talvez algumas delas se sintam culpadas ao ponto de não conseguir entender e enxergar o Senhor como Pai, mas eu peço que o Senhor possa restaurá-los nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor, restaura também a vida daqueles que, pelo legalismo, pensam que podem agradar o Senhor. Mas nós entendemos pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor, mais do que o fazer, o Senhor quer que nós sejamos. Então, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, nas nossas vidas a paternidade do Senhor. Que hoje nós possamos nos sentir como filhos amados de Deus. Que hoje nós possamos receber essa unção de paternidade sobre a nossa vida, que nos dá identidade, que nos dá provisão, que nos dá destino, Senhor. E à medida que essa paternidade ela for restaurada nas nossas vidas, que o Senhor possa liberar sobre a vida de cada um daqueles que nos assiste uma palavra profética. Possivelmente alguns deles já receberam essa palavra. Deus já havia dado a eles essa palavra profética. O Pai já havia revelado esse destino profético. Mas talvez por causa da culpa, por causa do legalismo, o relacionamento foi quebrado, mas hoje eu peço, Senhor, restaura esse relacionamento, ó Deus, entre os Teus filhos amados e o Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados e as falhas. Senhor, perdoa a soberba e restaura-nos a paternidade do Senhor nesta noite, a fim de que cada um que me escuta nesta noite encontre, Senhor, essa palavra profética para a sua vida que dará destino, Senhor. Nós oramos e nós Te agradecemos por cada vida, por cada alma, por cada filho amado, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Foi uma alegria muito grande poder partilhar a palavra de Deus com vocês. E não se esqueçam, Deus quer restaurar a paternidade para que Ele possa liberar um destino profético sobre a tua vida. Amém? Pastor Elias, Pastora Wanda, Pastores Fábio e Isabela, Deus abençoe as vossas vidas.
Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço dos nossos irmãos aqui de Castelo Branco para todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.